Olá, amigos e amigas, mais uma vez aqui dentro do espaço físico do Museu Vivo de São Bento. Estamos com a referência do mundo da capoeira. Na verdade, seria duas referências, né? Mestre Raimundo e Mestre Levi. Mestre Raimundo, por questões médicas, teve que se ausentar agora, mas eu estou aqui diante de um outro ícone da capoeira, não só da cidade do Duque de Caxias, mas ícone da capoeira do mundo. Seja para onde que for, esse homem leva a capoeira representando a cidade do Duque de Caxias. Estou aqui diante do meu grande amigo, Mestre Levi. Mestre Levi, se apresenta para o pessoal para a gente, por gentileza. Primeiramente, meu cordial boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para falar de algumas informações, né? Falar a respeito do meu trabalho, a respeito da capoeira. Sou Levi, fui aluno do Mestre Corvo, né? Comecei na capoeira na década de 60, né? Final dos anos 60. Porque a primeira academia de capoeira que eu procurei foi a academia do Mestre Josias da Silva, né? Cheguei lá e encontrei o Raimundo, que não era mestre, mas é a pessoa responsável pelas aulas lá, né? Conheci muita gente lá, inclusive um primo meu, o militar, né? Que eu fui saber que é meu primo, porque eu conheci e depois levando na minha casa, eu fui descobrir que é um parente meu. A capoeira me deu tudo, inclusive parente que eu não conhecia, né? E ele é uma dessas pessoas. E aí eu vim desenvolvendo um trabalho, né? Depois, quando eu conheci o Mestre Corvo, me convidou para me fazer parte lá na Cruzeiro do Sul. Eu demorei um pouco ainda, né? Já vinha fazendo um trabalhozinho lá em Campos Elíseos. Na verdade, quando eu comecei a dar aula, eu tenho um amigo, Mestre Dengo, lá em Macaé, né? Que ele falou: poxa, Levi, me ensina o que você sabe. Eu falei: rapaz, não sei nem para mim. 14 anos, de fazer 15, início dos anos 70. Aí comecei a orientar o Mestre Dengo. Ele fala: o mestre é o Levi, porque ele começou, né, capoeira comigo lá. Então, o primeiro aluno da turma toda, dos anos 70, né? Naquela época muito difícil, cada preconceito, a capoeira sempre vista de uma forma negativa, e eu venho nessa luta de lá para cá, tentando dar informações para que a capoeira seja vista de melhor forma, né? E hoje, graças a Deus, ela já cresceu, está em vários lugares, várias cidades, né? Em vários países. Mas a luta já vem de longos anos, né? E desde essa época, quando comecei capoeira, nunca parei, nunca me afastei da capoeira, nem um dia, né? Quando estou fazendo nada, estou fazendo uma música de capoeira à noite, estou fazendo uma música, alguma coisa, mas é 24 horas na capoeira. Eu venho de uma época que a capoeira não tinha apoio, recursos, entendeu? Muito pelo contrário, a gente tinha que fazer tudo para divulgar a capoeira como uma coisa bem-vinda para a sociedade, né? Para as pessoas. E aí eu estou nessa luta até hoje, né? Graças a Deus. Pô, bacana, mestre, ver a tamanha trajetória da vida do senhor dentro da capoeira e mais, reencontrar um parente que isso jamais iria imaginar que era encontrar dentro da capoeira. Pois é. Levi, eu falei: poxa, eu vou embora, que eu moro longe. Ele falou: você mora onde? Eu falei: eu moro em Campos Elíseos. Ele falou assim: eu tenho parente lá. Quando ele começou a falar o nome dos parentes, eram meus primos. Eu falei: peraí, tem alguma coisa nesse negócio. Aí levei contei para minha mãe, que era viva, levei na minha casa, a minha mãe: traz esse menino aqui que eu quero saber a história dele. Quando ela olhou para ele, cheguei com ele lá, ela falou assim: é a cara do Nelson Tito. Aí ele falou assim: Nelson Tito é meu avô. Quer dizer, o avô dele é irmão do meu avô. É que minha mãe é prima legítima da mãe dele. Aí eu conheci na capoeira. Capoeira, além de me ter dado grandes amigos, me deu parentes que eu não conhecia, entendeu? Capoeira me deu muita coisa, eu sou muito grato à capoeira, entendeu? Então, ou seja, um adolescente ensinando a arte da capoeira para uma outra criança, porque acredito que na época ele era criança, ou já era adolescente. O mestre Dengo lá era adolescente, da minha idade, a gente é garoto e tal. Depois viemos conhecer outras pessoas que tinham interesse na capoeira e eu ouvia falar meu nome, o nome dele, mas aí depois juntamos o pessoal todo e passamos a fazer nos fins de semana a capoeira lá num clube chamado Americano, lá. E treinamos na beira da praia, em vários lugares. A pessoa que nos viu
viu essa rapaziada, viu no início, quando eu estava começando a dar aula lá em Macaé, o falecido mestre Machado, que faleceu há pouco tempo agora, um grande amigo, que a praia da Ibitiba, lá em Macaé, ela recebia lá turistas de vários lugares, pessoas iam ônibus de excursão, e o mestre Machado foi numa dessas excursões. Aí viu a capoeira e foi lá conversar com a gente. Então, é a prova do início do trabalho, dando aula para o pessoal lá, no início dos anos 70, né? E precisava até fazer um vídeo, né? Conversar com o mestre Machado a respeito disso. Mas é uma das pessoas que me viu ainda novinho, lá em Macaé, com aquela rapaziada, entendeu? Aí depois que eu vim embora para cá, de vez, né? Para o Rio, entendeu? E a família mudou para cá, eu vim direto para capoeira aqui, entendeu? Fui para a Marinha depois, aí fiquei dando aula no CIAGA, Centro de Instrução Almirante Graça Aranha, ali do lado da Praia de Ramos. Então, todo sábado é dia do esporte. Aí quem é para o futebol, quem é para o vôlei, aí tinha um pessoal da capoeira, mais de 50, aí toda aquela turma da capoeira lá, entendeu? Isso foi em 76, entendeu? Eu dando aula no CIAGA ali. Entendeu? E a capoeira também não era bem-vinda também, que tinha um oficial lá que falou que não queria capoeira lá dentro. Eu falei, caramba, que ele é campeão paulista de judô, que não sei o quê, que não queria capoeira. Eu, caramba, como é que eu vou fazer aqui? Então existia um pensamento assim de algumas pessoas, né? Aí a gente tinha que passar por tanta coisa. Se for contar que eu passei, vou contar aqui, entendeu? Então a gente já vem lutando para o crescimento da capoeira, para conscientizar, né, que a capoeira é tão bem-vinda como, né? Aí, principalmente com relação aos familiares, né? Você convencer que a capoeira traz benefícios, não é só a capoeira, a educação, o respeito, uma série de outras qualidades, né, que a gente procura incluir, né? Então, mas é isso. Ainda nessa linha aí, já que o senhor começou a tocar no assunto referente já às coisas boas que a capoeira trouxe para o senhor, um marco histórico assim para o senhor, que marcou a vida do senhor dentro desse mundo da capoeira? Olha, rapaz, tem tanta coisa. Eu tenho muita saudade assim dos mestres que eu conheci, os mestres mais velhos, as pessoas que foram embora, né? Uma das coisas que fiquei triste assim com o mestre Leopoldino, eu falei assim: ô mestre, o número do telefone. Ah, Levi, você não vai ligar não. Quem liga para mim? Aí falou o nome de uma pessoa que eu não me recordo quem. Pergunta como é que eu estou, se eu estou me sentindo bem, se eu estou precisando de alguma coisa. Me liga constantemente. Tipo assim, uma pessoa naquela idade, ele, tipo assim, necessitava de alguém para estar perguntando alguma coisa, não ficar abandonado, né? Então, ele, depois que ele veio a falecer, eu não tinha ligado para ele, e me lembro que ele falou isso para mim, entendeu? Tipo assim, necessitando de um carinho, de um apoio, ligar para saber como é que está, né? É porque com uma certa idade, e as pessoas deixaram a pessoa lá, entendeu? Então isso marcou muito. Então eu fico pensando assim, fico lembrando que às vezes tem pessoas que passam 6 meses sem ligar, um aluno, né? Passa 6 meses sem ligar, saber como é que você está. Fico lembrando do que sentiu o mestre Leopoldino, ele passava por isso. Aí falando, fulano, me liga constantemente, quer saber como é que eu estou, me procura, me leva a passear e tal. Então, na verdade, precisando desse apoio, né? Aí eu fico pensando, então eu me aproximei muito dos mestres de mais idade, tem grandes amigos, acima de 80 anos, como o mestre Boca Rica, mestre Brasília, entendeu? Vários outros mestres, porque eu preciso, sempre precisei e vou precisar buscar com essas pessoas de mais idade o entendimento que é a capoeira, porque senão, se olhar para trás, tem uma quantidade enorme de jovens que vão me perguntar, eu preciso, tipo assim, ó, pegar aqui e transmitir aqui. Então, se eles não conviver com as raízes da capoeira, com os mais antigos, para a gente entender, entendeu? E aí a gente fica mais difícil, né? A caminhada fica mais difícil. É verdade. Por isso que eu sempre fico perturbando o meu mestre. Às vezes eu moro 3 ou 4 dias sem ligar para ele. Pô, será que aconteceu alguma coisa pro mestre? Eu vou lá, mando mensagem no WhatsApp,
ligo para ele. Quando eu não consigo ligar para ele no WhatsApp normal, ligo no número dele, ligo, porque hoje se tornou um hábito, né? Hoje as pessoas, a gente não consegue ligar diretamente para o número da pessoa normal. A gente vai lá pela questão da facilidade que nós temos via WhatsApp, a gente vai lá, aperta o botãozinho para ligar. Só que por muitas das vezes a gente não sabe se aquele camarada está com internet na rua ou não. Então, assim, aí eu procuro fazer isso direto. E essa bandeira que o senhor levantou é muito importante. A gente sempre tem que se preocupar com o mais velho. Eu, por exemplo, estou aqui hoje conversando com o senhor. Eu sou da geração de 90, finalzinho de 95. Pô, formei em 2019 aqui nesse espaço aqui onde nós estamos. Entrando aqui como um ícone da capoeira, conversando, para mim é um grande privilégio. E assim, o que eu fico pensando? Depois eu vou sentar com o senhor, eu vou sentar com o mestre Russo para saber de qual dos senhores já conheceu mais países para a capoeira daqui de Duque de Caxias. Porque eu me recordo, que eu me lembro, que nessa informação, as duas pessoas que mais viajam para o exterior com a capoeira são vocês dois. Aí depois eu vou fazer essa pesquisa. Então, diante desse papo que a gente está aqui trocando, essa roda de conversa, queria saber do senhor qual a música, uma chula, uma ladainha, uma quadra, um corrido, que marcou a vida do senhor, que o senhor sempre gosta de cantar elas nas rodas de capoeira, e o instrumento da capoeira que o senhor se identifica pra caramba, porque eu lembro como se fosse hoje. Eu acredito também que uma das coisas que marcou também a vida do senhor, fora essa preocupação com o saudoso, que Deus eu tenho, o mestre Leopoldino, foi quando saiu aquela matéria. Eu comprei a revista na época, eu vi essa matéria falando da roda da Praça do Relógio. Então, assim, eu acompanhei, comprei a revista. Depois gostaria de um outro momento que o senhor comentasse qual foi o sentido de emoção que o senhor teve naquele momento quando o senhor viu, poxa, um rapaz que sai de Macaé, vem de Macaé para morar aqui na cidade de Duque de Caxias e tem uma das rodas também falada pra caramba no mundo inteiro, que é a roda da Praça do Relógio. Mas a pergunta que eu vou remeter ao senhor é a seguinte: qual dos instrumentos que o senhor tem aquele carisma e uma cantiga? O instrumento mais antigo, né? O tambor, né? A gente tinha um atabaque específico para capoeira, mas não era esse ataque moderno, era o tamborzão. Todas as manifestações tinham o tambor, né? Mas o berimbau, ele assumiu a posição do líder, que determina a forma de jogar. Depende do toque, se toca um toque mais amarradinho, a gente vai obedecer o toque, não é pelo toque do pandeiro, não é o atabaque. Então, o que direciona, o que dá a noção do que tem que fazer ali, que determina a forma de jogar, são os toques. É o berimbau que determina isso, entendeu? Então, o instrumento é o berimbau, né? E a música, eu fiz uma música na madrugada, já triste demais, estava chorando, né? Devido ao que aconteceu na Bahia com Moa do Catendê. Uma discussão política, dois homens negros, um defendendo direita, outro defendendo esquerda, e aconteceu aquilo ali, uma brutalidade, né? Trágica, uma coisa brutal. Aí eu, 3 horas da manhã mais ou menos, deitado, lágrima desceu assim, levantei, fui lá escrever uma música, aí mais ou menos assim: Moa do Catendê, 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 foi-se embora muito cedo, Moa do Catendê, Moa do Catendê, Moa do Catendê, amigo do Boca Rica, Moa do Catendê, Moa do Catendê, Moa do Catendê, um grande capoeirista, Moa do Catendê, e vou rimando e falando, um grande percussionista, Moa do Catendê e tal. E aí ficou, sabe,
triste porque eu fiz no momento, estava pensando no que aconteceu lá, que não era para ter acontecido, né? Duas pessoas pobres, negras, e discutindo política, e infelizmente deu no que deu, né? E a outra é uma saudade de um grande amigo, um mestre capoeira aqui, o mestre Mucungê, que ele faleceu, nos deixou aí, era uma referência, um grande cantador, né? Que era o mestre que ficava à frente do canto na roda da central, e aonde ele chegava, a pessoa entregava o berimbau a ele, tocava um São Bento pequeno, né? Que ele gostava, e aí cantava, as pessoas deixaram ele à vontade, tinha um vozeirão, o mestre Mucungê, falecido, né? Aí eu bateu uma saudade assim, a gente não vai ter nunca mais as pessoas, né? Aí eu fiz um corrido, entendeu? Mucungê, Mucungê, saudade de Mucungê, Mucungê, olha onde anda Mucungê, Mucungê, balança com Mucungê. É um corrido que eu fiz no momento que estava com saudade dele, né? Então, uma das coisas que eu tenho mais medo na capoeira é de ter notícia da perda de um amigo, que a gente convive tanto tempo com as pessoas, depois a gente ficar sabendo que não vai poder mais estar junto, sabe? Então, se a gente puder estar visitando, estar conversando, sabe, mais vezes é melhor, porque depois que vai embora, só vai restar a saudade mesmo, viu? Isso é verdade. Mas é isso. Eu lembro que eu era menino no Grupo Terra, né, que eu começo a minha trajetória dentro da capoeira, dentro do Grupo Terra, do saudoso mestre Mentirinha. E uma vez, numa dessas rodas ali na estação de Olaria, perto daquele teatro que está desativado, foi desativado, né? Uma certa vez o mestre Mucungê estava nessa roda. Aí eu ficava me perguntando, quem é esse senhor? Porque eu ainda peguei um pouquinho daquela época que alunos não ficavam no mesmo lugar do que os mestres. Eu lembro como se fosse hoje. O Luiz Américo da Silva chamava a gente para pegar a cerveja, o refrigerante, servir aos mestres e depois o seu lugar é lá junto com os alunos. E com o passar do tempo, a gente vai adquirindo, vai ganhando a confiança do mestre. Aí certa vez eu perguntei a ele, numa ocasião, quando ele vem aqui no bairro do Pilar, no bar do falecido doutor. O mestre gostava de tomar aquela canelinha. Eu falei, mestre, quem é aquele senhor assim? Tu não conhece aquele cara não? Aquele mestre? Eu falei, não, mestre, eu estou perguntando do senhor. Aí ele começou a falar, igual o senhor acabou agora de falar das aventuras do mestre Mucungê, tipo de ritmo que ele gostava. Foi daí então que eu comecei a ter um pouco de entendimento. E depois o meu mestre Isaías falando, a primeira vez quando foi numa roda, no grupo Senzala, que o mestre que faleceu do mestre Mucungê falou assim, ó, abre o olho com aquele rapaz ali, ó, aquele menino tá doido para te pegar. Ó, abre o olho. Aí a gente vai aprendendo assim, essas coisas. E a gente só passa a aprender quando a gente passa a conversar com os mais velhos. Porque hoje a gente percebe que tem muitas pessoas dentro do mundo da capoeira que eles não querem sentar. Eles já querem ficar de pé para ensinar. Eu aprendi com o mestre Isaías, ó, hoje você está sentado ali e eu estou sentado aqui. Isso ele falando para a gente, falando certo para a Coralina. Vai chegar um momento da vida de vocês que vocês vão estar sentados aqui, onde eu estou hoje, e os alunos de vocês vão estar ouvindo vocês. E assim, vocês vão levando o meu legado. E assim vai transmitindo de geração para geração. Então, assim, eu continuo aprendendo e quero aprender até os últimos dias da minha vida. Por exemplo, esse vídeo que está aqui, passando aqui no fundo, é 50 anos de capoeira do senhor, onde o senhor forma 3 mestres, mais 3 novos mestres da capoeira. E aqui tem mestres que já se foram. Tem. Nesse vídeo que está rolando aqui, ó, tem um mestre que já se foram. Por quê? Esse mestre a gente perdeu ele na época da pandemia. Como o nosso primeiro mestre que a gente tem reconhecimento foi o mestre Tupã, que a pandemia veio e levou ele. E logo em seguida, com o passar do tempo, o falecido que Deus o tenha, o mestre Chita, que é um senhor que está de terno preto ali jogando. Aparece algumas partes do vídeo.
Então, assim, muitas percas. Isso aí vai entristecendo muito os nossos corações. Mas, como diz o ditado, a vida que segue, a gente não vai para frente. Mestre, tem uma pergunta aqui que eu vou estar fazendo para o senhor, é o seguinte. O senhor, juntamente com o mestre Raimundo, com o mestre Moura, já participou diversas, mais o mestre GG, claro, obviamente, diversas vezes, de vários editais, de vários locais que vocês missionaram o trabalho com a capoeira. Aí eu gostaria de perguntar ao senhor o que é que essa lei Paulo Gustavo, juntamente com essas gamas de projetos que o senhor já participou, representou, que o senhor representa a tamanha magnitude. O senhor já tinha visto outros editais desse formato aqui na cidade de Duque de Caxias. Demorou, mas graças a Deus hoje esse edital, né, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, está vindo com uma forma de reparação. Sabe por quê? Eu venho trabalhando com a capoeira há muitos anos, nunca tive intenção de parar, sabe? Saí daqui para falar da capoeira de Caxias, a capoeira do Rio de Janeiro, em vários lugares, para tudo em todo lugar, os países para onde eu fui, os estados, sabe? Sempre com respeito muito grande. Nunca abandonei, quando não tinha recurso nenhum, sabe? Porque os lugares que eu fui, eu não tive apoio de governo. Eu fui porque a capoeira levou, pelo reconhecimento, pelo tempo de capoeira, pelo que eu venho falando, pelo que eu venho fazendo. Então as pessoas ficam um ano se organizando para levar você lá em outro país, para você fazer um trabalho, que conhece, pelo respeito e tal. Entendeu? Mas mestres que já se foram, né, que você citou até o mestre Chita e outros mais, porque realmente não estão aqui, mas eles mereciam pegar essa época, sabe? Porque nós estamos aqui, porque outros vieram trazendo a capoeira, tem tradição. A tradição é tudo que é passado de geração para geração. Então, se nós estamos aqui, porque alguém trouxe a capoeira até a gente, né, para que a gente desse continuidade. Então, a capoeira, se ela está em mais de 200 países, eu fico querendo entender assim, que país é esse? Que se a capoeira está em mais de 200 países, não existe o samba nesses países. Não tem o samba, né? Em 5 países, escola de samba, alguma coisa, né? A capoeira, eu entendo que a cada escola de capoeira é uma escola, porque ela tem ensino, entendeu? A escola de samba tem o nome de escola, mas não tem os ensinos. A capoeira, a gente transmite, além da capoeira, várias coisas, né? Tem coisa que não é da capoeira, mas os mestres trouxeram porque eles faziam parte de famílias tradicionais. Como você estava citando aí, o mestre Mentirinho falou, você traz as coisas, depois... Isso não é da capoeira, mas é coisa de formação familiar. Então, como os mestres pertenceram a famílias tradicionais, eles trouxeram os costumes para dentro da capoeira, entendeu? E aí, devido ao que a capoeira passou, a humilhação que a capoeira passou de ser perseguida e proibida o tempo todo, e a própria população, os familiares, entender que aquilo não é uma coisa bem-vinda, porque o capoeirista foi preso um dia, né? Por causa da capoeira, né? Quer dizer, tinha família que queria que o filho fizesse outra coisa. Não, capoeira não. Então ficou essa má impressão da capoeira devido à prisão dos capoeiristas em 1890. Então, que mancha foi essa? Como é que apaga uma mancha dessa? Para responder a pergunta que você fez, se os capoeiristas foram presos no início do ano, janeiro e maio, a lei foi em outubro, quer dizer, uma coisa de um autoritarismo, quer dizer, todo capoeirista que passou em algum lugar, as pessoas, olha ali, isso aí faz uma prática de uma luta, de uma coisa de ex-presidiário e tal. Isso aí foi luta de gente que não prestava. Como é que apaga uma mancha dessa hoje? Pode-se fazer o que for, mas essa mancha não tem como apagar. Então, pequenas reparações como essa aí, já era para estar acontecendo há mais tempo. A gente levar assim, o português para o mundo inteiro. Qual a manifestação que consegue fazer isso?
Além disso, ainda tem uma outra coisa importante. A capoeira, quando eu falo que ela é a cultura das culturas, que ela divulga as outras. Você faz um evento de capoeira, aí você traz o jongo, traz o maculelê, traz a puxada de rede, traz o tambor de crioula, traz outras manifestações. Então a capoeira é a cultura das culturas. Então os mestres não deveriam estar passando as dificuldades que passam hoje. Era para o governo já ter enxergado isso há bastante tempo, entendeu? Então, essa lei Paulo Gustavo é bem-vinda, entendeu? Porque nós estamos aí construindo nosso espaço próprio para a prática da capoeira com maior dificuldade, então isso ajuda, porque nós vamos dar continuidade, né? Porque esses jovens estão lá esperando, estou fazendo uma obrazinha para poder fazer um trabalho social, então vem no momento oportuno. Esses recursos, entendeu? São necessários, né, para a gente que nós somos militantes, nós somos, na verdade, operários da capoeira. A gente vem trabalhando há muitos anos, educando os jovens, conscientizando, entendeu? A capoeira como que tem uma história muito longa, que se confunde com a história do Brasil. Tem que falar da capoeira, uma parte da história do Brasil, né? Desde a chegada dos africanos, a criação da capoeira, o crescimento dela. Capoeira é arte, é cultura, é geografia, é matemática. Como você fala para o aluno assim, 2 a 2, ou vamos fazer dupla, e vão saber que é dupla, aí começa a aprender matemática sem perceber, mas, entendeu? E por aí vai, né? Até as próprias músicas mesmo, né, que a gente canta até hoje, né, que a gente vê que a gente ensina, como o senhor acabou de dizer agora, você canta uma música. É geografia também, porque quais os estados mais desenvolvidos dos anos 60 e outras coisas mais, né? Verdade. Quais as cidades africanas, as 4 cidades africanas, que tinham o maior número de africanos. Para a gente pesquisar capoeira, a gente precisa pesquisar essas cidades. São Luís do Maranhão, Salvador, Rio de Janeiro e Recife. Elas consideram as cidades africanas pela quantidade. Para estudar capoeira, a história dela tem que vir nos registros da cidade, registros policiais, que a gente conseguiu alguns documentos importantes. Essa tarde está sendo muito agradável pra caramba, né? Porque pela manhã a gente tivemos a oportunidade de estar aprendendo com alguns mestres, cada um dentro das suas vertentes, com os seus ensinamentos, com os seus fundamentos. E agora à tarde está se deliciando com essa informação aí, que o senhor nos traz, né? As 4 cidades africanas, para você estudar, para você começar a ter um pouco de entendimento do que é a história da capoeira. Mestre, a gente já estamos chegando já nos finalizando já aqui esse bate-papo. Gostaria de pedir se o senhor deixasse aí uma frase, algo impactante para essa nova geração de capoeiras, tanto o menino quanto os meninos que estão chegando agora no cenário da capoeira. Tem uma frase que eu falo: capoeira é muita coisa em uma só, entendeu? Capoeira é muita coisa em uma só. Tem os alunos mais novos que colocam muita dificuldade, às vezes moram próximo, moram perto, não precisa ter muitos custos para chegar à capoeira, e às vezes colocam dificuldades. Aquela jovem que arranja um namorado, aí começa a sumir um pouquinho da capoeira, o jovem de repente, aí, mas e quem está na capoeira há bastante tempo, quem está na capoeira, o que mais demora para formar. Nós não somos formados em nada, eu sou o mais antigo dos meus alunos, mas sou um eterno aluno da capoeira. Só vou parar de aprender capoeira quando eu falecer. Então, é a faculdade que mais demora para formar. Eu com 5 anos posso fazer educação física, né? Uns 10 anos posso fazer medicina, mas com 30 anos não posso nem falar que sou um mestre de capoeira. Se eu olhar para trás, os grandes mestres que já se foram, que eu estava aprendendo com eles, se eles estivessem vivos, eu estaria aprendendo ainda muita coisa. Então a capoeira é um curso que não termina nunca, né? Simplesmente porque ele tem mais experiência vai orientar os mais novos, mas mestre de capoeira. Então gostaria de falar para os jovens, para entender a capoeira, a história da capoeira,
para entender o melhor o nosso país, mas entender profundamente, voltar lá em colônia, entender o que aconteceu na colônia, durante a colônia, depois entender tudo o que houve durante a República, prestar muita atenção, depois 1889, né? Entendeu? Entender colônia, império e república. Essas três fases. República velha, república depois de Getúlio Vargas para cá, que a capoeira já, né? O pessoal já começou aquele jogo de cintura, de poder já praticar, de não ter tanta perseguição, mas essas fases, entender bem a capoeira para entender o nosso país, entendeu? O significado de muitas coisas. Gratidão, mestre. Agradeço aí por esse bate-papo. Foi de suma importância assim, para a gente. E esperamos o senhor numa próxima edição, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, mestre. Obrigado. Obrigado a vocês.